Trabalhar sozinho nunca me incomodou. Aliás, foi uma das condições que aceitei de bom grado quando a universidade me ofereceu o projeto de catalogar o acervo de um antigo casarão no bairro de São José, em Recife. Um prédio colonial do final do século XIX, escondido entre construções modernas, como se o tempo tivesse esquecido de levá-lo junto. O casarão pertencia a uma antiga família portuguesa, os Alencastro, e abrigava documentos que cobriam mais de 2 séculos de história. Mas o que me atraiu de verdade não foi o valor histórico, foi o silêncio. Aquele tipo de silêncio que pesa, que parece observar. Meu expediente começava sempre às 7 e terminava por volta das 4 da tarde. Mas, com o tempo, percebi que rendia mais quando a cidade dormia. À noite, Recife mudava de cor. O ar parecia mais espesso. O vento arrastava o cheiro salgado do Capibaribe e o casarão rangia como se respirasse. Naquela madrugada, e eu lembro exatamente a data, 17 de julho de 2023, algo quebrou a rotina. Enquanto eu organizava uma pilha de papéis amarelados, uma gaveta do armário antigo se abriu sozinha. Sem vento, sem toque. Lá dentro, repousava um envelope grosso, selado com cera vermelha, o símbolo quase apagado. O curioso não era o selo, era o destinatário. Em caligrafia perfeita, gótica, estava escrito: Ao Senhor Augusto Menezes, historiador. Meu nome. E abaixo dele, uma data, 1893. Por um instante, pensei tratar-se de uma brincadeira de alunos ou de algum pesquisador antes de mim. Mas o papel tinha uma textura diferente, fibrosa, úmida. E o cheiro, aquele odor de ferro velho misturado a algo doce, como sangue seco e perfume antigo. Demorei minutos para quebrar o lacre. Dentro, havia 6 folhas cuidadosamente dobradas. A primeira começava assim: Meu caro Augusto, sei que ao ler estas linhas, você duvidará de tudo, da data, da letra, talvez até da própria sanidade. Mas peço que leia até o fim, pois o que está escrito aqui é a única chance de compreender o que lhe aguarda. Continuei. As páginas seguintes descreviam, em detalhes impossíveis, acontecimentos banais da minha vida. O divórcio, a perda do meu pai, a cicatriz no pulso que escondo desde a adolescência, o curso que escolhi, até a beca que usei na defesa da tese. Mas o que me fez gelar o sangue foi o último parágrafo. Você trabalha agora na casa dos Alencastro, em julho de 2023. À meia-noite encontrará esta carta. Não saia do casarão, o tempo não o deixará. Parei de ler. Olhei o relógio no canto da mesa. Meia-noite. Um arrepio me percorreu da nuca aos calcanhares. De repente, senti o chão vibrar levemente, como se um trem passasse muito longe, mas ali não havia trilhos. As lâmpadas oscilaram e por uma fração de segundo vi algo impossível. Uma sombra se movendo atrás de mim, refletida na vidraça. O contorno exato do meu corpo, mas voltado na direção contrária. Tentei sair, mas a fechadura não girava. A madeira das janelas parecia fundida às paredes, e no meio da mesa, a carta, que eu jurava estar intacta, agora trazia uma nova linha escrita embaixo, onde antes o papel terminava em branco. Você ainda não terminou de escrever. O ar ficou pesado. O cheiro de cera e mofo se misturou a um leve aroma de tinta fresca. E pela primeira vez, percebi algo que não havia notado antes. A assinatura no final da carta. Augusto Menezes. A mesma caligrafia da minha. Passei boa parte da madrugada encarando aquela assinatura. A caligrafia era minha, não apenas parecida, idêntica. As curvas, a pressão da pena, o modo como o A se inclinava levemente para a esquerda. Mas não havia lógica. A carta estava datada de 130 anos atrás. Voltei a analisá-la à luz amarelada da lamparina de mesa, tentando encontrar indícios de fraude.
rasuras, papel moderno, qualquer coisa que denunciasse uma brincadeira de mau gosto. Mas o papel era genuinamente antigo. As fibras amareladas, o cheiro metálico, até o tipo de tinta, marrom, desbotada, correspondiam a documentos do final do século XIX. Peguei a lupa e examinei o selo de cera. O brasão dos Alencastro. Era impossível. Respirei fundo e decidi registrar tudo. Abri meu diário de pesquisa e comecei a anotar. 17 de julho de 2023. Encontrei carta anômala endereçada a mim, datada de 1893. Possível falsificação ou fenômeno inexplicável. Sinto cheiro persistente de tinta fresca, embora o material seja visivelmente antigo. Enquanto escrevia, percebi algo incômodo. A caligrafia que eu traçava agora parecia se alinhar exatamente à da carta. O mesmo ritmo, o mesmo traço inclinado. Era como se minha mão tivesse aprendido a letra de outra época. Deixei a caneta cair e me levantei. O casarão estava mergulhado em um silêncio espesso. A cada passo, o piso de madeira rangia com um som abafado, quase orgânico, como se as tábuas estivessem úmidas por dentro. Fui até a janela. A rua estava deserta, mas um nevoeiro denso subia do Capibaribe e cobria tudo com uma névoa leitosa. As luzes dos postes piscavam como se estivessem submersas. Foi então que notei um reflexo estranho no vidro. Atrás de mim, sobre a mesa, a carta estava aberta, e a última folha se movia sozinha, virando lentamente, como se alguém tivesse passado o dedo por ela. Voltei, devagar. No verso, uma nova frase surgia, escrita com a mesma tinta marrom. Não tente sair. Você ainda está escrevendo. Dei um passo atrás. O coração batia descompassado. Peguei o celular para filmar o papel, mas a tela acendeu e apagou logo em seguida, sem bateria, embora eu tivesse deixado carregando. O relógio de pulso travou nos mesmos ponteiros, 0000. Tudo estava preso naquele minuto. Corri até a porta principal. A maçaneta girava, mas não abria. A fechadura parecia emperrada, velha, como se o ferro tivesse se fundido à madeira. Joguei o corpo contra a porta. Nenhum som, nenhum impacto. Era como empurrar o ar. O tempo ali dentro parecia sólido, elástico e espesso. Voltei para o escritório, tentando raciocinar. Calma, Augusto, repeti a mim mesmo. Tudo tem uma explicação. Você está cansado. É madrugada, alucinação por privação de sono. Mas enquanto tentava me convencer, ouvi o som de algo deslizando no chão, vindo do corredor. Uma folha de papel, branca, deslizava sozinha até parar aos meus pés. Abaixei-me. Era uma página arrancada do diário de catalogação. Minha própria letra, descrevendo um evento que ainda não havia acontecido. Às 1h10, o espelho do corredor trincará. Não olhe. Olhei imediatamente. O espelho oval, antigo, pendurado no fim do corredor, começou a ranger. Um som agudo, como unha riscando vidro. E então, uma rachadura se formou bem no centro, em forma de cruz. Corri até ele, instintivamente, mas parei a meio caminho. O reflexo no espelho não me imitava. Enquanto eu respirava rápido, ele permanecia imóvel. E o que vi em seguida me paralisou. O reflexo levantou a mão, segurando um envelope. O mesmo envelope. Isso é um sonho, murmurei. Um sonho. Mas o reflexo sorriu. E o vidro trincado deixou escapar uma linha de tinta escura que escorreu até o chão, formando letras. 1893 nunca acabou. A frase tremulava, como se o líquido ainda pulsasse. Recuei, tropeçando em uma cadeira, e o impacto fez cair algumas pastas antigas. Papéis espalharam-se pelo chão, alguns tão frágeis que se desfizeram no ar. Entre eles havia outro envelope, sem selo, sem remetente. Abri com as mãos trêmulas. Dentro, um retrato em sépia. Um homem em trajes vitorianos, encostado numa estante de livros,
A barba, o olhar cansado, a postura, tudo em mim reconheceu aquele rosto antes mesmo que eu pudesse negar. Era eu. Atrás da foto, uma anotação escrita à pena. Recife, 1893. Último registro antes do ciclo recomeçar. Meu corpo inteiro arrepiou. Aquela palavra ciclo parecia pulsar dentro da cabeça, ecoando de forma hipnótica. Lembrei-me de algo que havia lido em um diário antigo dos Alencastro. Menções a um fenômeno de repetição, um tipo de maldição temporal que atingia quem violava certos objetos da casa. Peguei a carta novamente, li e reli cada linha, tentando encontrar sentido. Mas quanto mais eu lia, mais as palavras pareciam mudar de posição. As letras se deslocavam lentamente, formando novas frases. Frases que descreviam o que eu estava fazendo naquele instante. Ele lê, ele tenta entender, ele não percebe que já escreveu isso antes. Larguei o papel. O estômago embrulhou, a cabeça latejava. Fui até o banheiro do casarão, lavei o rosto com a água fria e me encarei no espelho rachado. O reflexo parecia um pouco deslocado. O fundo dos olhos, levemente escurecido, como se houvesse outra camada ali, tentando emergir. Quando voltei ao escritório, a carta não estava mais sobre a mesa. Mas o som, um leve arranhar, vinha de dentro da gaveta onde a havia encontrado. Abri com cuidado. Dentro agora havia 2 cartas, uma delas com o lacre intacto, a outra aberta, e com a minha caligrafia atual. Peguei a nova e li as primeiras linhas. Meu caro Augusto, se está lendo isto novamente, é porque o ciclo reiniciou. Você não deve lutar contra o tempo, deve escrevê-lo. As mãos suavam, o ar ficou espesso. Olhei para o relógio. 00:30. De novo. A lamparina piscou. O nevoeiro do lado de fora parecia mais denso, quase sólido. Um som baixo, distante, começou a vibrar nas paredes, algo entre um sussurro e um canto antigo. As janelas tremeram, e por um instante o casarão inteiro pareceu respirar comigo. A carta continuava. Em breve você entenderá que o tempo não é linha, mas espiral. Nós, que tocamos os ecos, ficamos presos nas voltas. Escrever é a única forma de lembrar. Caí de joelhos. A pena que eu usava rolou da mesa e parou aos meus pés. O bico estava manchado de tinta, mas não havia tinteiro. Olhei em volta. No chão, pequenos pingos escuros, vermelho escuro. Segui o rastro com os olhos até minha mão. Um corte, fino, na ponta do dedo indicador. A tinta era meu sangue. E foi aí que entendi o que a carta queria dizer. Eu estava escrevendo com o próprio corpo. O tempo me usava como instrumento. Levantei com dificuldade. As paredes pareciam girar. As janelas mostravam uma cidade diferente. Carruagens, faróis a gás, pessoas com roupas antigas caminhando sob o mesmo céu cinzento de Recife. Mas do lado de fora, ninguém olhava para o casarão. Era como se ele não existisse. Voltei para a mesa, tentando raciocinar, mas um barulho me interrompeu. Passos lentos, vindos do andar de cima. O casarão estava trancado. Eu era o único ali. Peguei a lanterna e subi. O corredor superior estava coberto de poeira, mas havia marcas recentes, pegadas. Eram minhas. Segui até o quarto principal, o antigo escritório dos Alencastro. A porta estava entreaberta. Lá dentro, um vulto sentado diante de uma escrivaninha escrevia algo, curvado, concentrado. A lamparina tremia, projetando sombras longas nas paredes. Dei um passo. O chão rangeu. O vulto ergueu a cabeça. E o que vi fez o sangue gelar. Era eu. Idêntico, mas com o rosto mais pálido, os olhos fundos, a pele levemente amarelada. Ele sorriu, um sorriso cansado, quase resignado, e disse com a minha voz: "Chegou cedo demais desta vez." O som do relógio ecoou ao longe. 00:00, de novo. Fiquei imóvel por um tempo que não sei medir.
A chama da lamparina oscilava e o vulto, eu mesmo, continuava a escrever, indiferente à minha presença. O som da pena riscando o papel era hipnótico. Cada traço parecia puxar o ar do ambiente, tornando-o mais pesado, mais espesso. Dei um passo à frente. O outro, eu, parou. Sem virar o rosto, disse calmamente: não devia ter subido. A voz era minha, mas o tom estava errado. Era como se cada palavra fosse pronunciada com um atraso imperceptível, um eco interno. Quem é você? Perguntei, tentando não deixar a voz tremer. A pergunta certa seria: quem ainda é você? Respondeu ele, virando-se devagar. O rosto era idêntico, mas havia fissuras na pele. Pequenas rachaduras nas têmporas, como se a carne tivesse secado ao sol. Dentro das fendas, a textura lembrava papel envelhecido. Ele sorriu. Você chegou antes desta vez. Isso altera o ciclo. Que ciclo? O de escrita e reescrita. Ele levantou uma das cartas e a colocou sobre a mesa. Sempre começa da mesma forma. Você encontra a carta, tenta entender, lê até se perder. Depois escreve novamente, acreditando estar documentando um fenômeno. Olhei ao redor. O quarto estava repleto de papéis, centenas, talvez milhares, espalhados pelo chão, empilhados nas estantes, cobrindo as paredes. Cada um tinha minha caligrafia. Alguns estavam datados de 1893, outros de 2023, outros de anos que ainda não existiam. Eu não escrevi isso, murmurei. Ainda não, ele respondeu. Mas vai. O som do relógio ao fundo marcou um novo compasso. 0000. Meu corpo reagiu antes da mente. Corri até o relógio e tentei arrancar os ponteiros. Eles não se moviam. Estavam fundidos ao vidro, como se fizessem parte de uma pintura. Olhei para trás. O outro eu observava, impassível. Por que meia-noite? Porque foi quando tudo começou. Ele pegou uma carta e estendeu para mim. Leia. A hesitação durou segundos. Peguei o papel e as palavras pareciam se rearranjar conforme eu lia. Recife, 17 de julho de 1893. Hoje, durante a restauração dos arquivos da família Alencastro, descobri algo que não deveria existir. Uma carta endereçada a mim com data de 2023. Ela descreve minha vida com precisão e anuncia minha morte. Se eu falhar, o ciclo recomeçará. Se eu compreender, talvez cesse. A.M. Olhei a assinatura. A.M. Augusto Menezes. Meu nome. A mente lutava contra a lógica. O corpo tremia. Você escreveu isso há 130 anos? Perguntei. Escrevi... ou escreveste? Ele se aproximou, o rosto agora iluminado pela lamparina. O tempo é uma espiral, lembra? Cada volta te traz de volta aqui com pequenas variações. Então, eu sou uma cópia? Não, é pior. Você é o mesmo, fragmentado em séculos. O chão pareceu vibrar sob meus pés. A parede atrás dele começou a rachar lentamente, revelando camadas de papéis colados uns sobre os outros. Uma parede feita de cartas. E em cada uma delas, um nome. Meu nome. Aquele quarto era um mausoléu de versões de mim mesmo. O que acontece se eu parar de escrever? Perguntei. O outro riu, seco. Já tentamos isso. Lembra o resultado? Ele apontou para um canto escuro do quarto. Entre os papéis havia algo que à primeira vista pareceu uma pilha de roupa velha. Mas quando me aproximei, percebi o que era. Um corpo ressecado, encolhido, segurando uma pena quebrada. A pele parecia pergaminho. Esse foi o você que tentou parar, disse o outro. O ciclo o absorveu. A visão me fez cambalear. Senti náusea. Mas antes que eu pudesse reagir, ouvi um som atrás de mim. O estalar de madeira, passos vindos do andar de baixo. Outro som, outro eu. Desci correndo. O casarão parecia diferente, mais escuro, mais antigo.
As paredes úmidas tinham manchas escuras que pareciam pulsar sob a luz fraca. A carta sobre a mesa havia desaparecido. No lugar, apenas uma pena mergulhada em tinta vermelha. "Pare de escrever!" gritei sem saber a quem. "Eu não vou repetir isso." Mas as paredes responderam. Sim, responderam. 1000 vozes, todas idênticas à minha, murmuraram juntas: "O que está escrito precisa acontecer." Corri até a porta. Desta vez, a tranca cedeu. Saí para a rua. O ar de Recife estava pesado, mas havia algo errado. As fachadas eram antigas demais. Nenhuma antena, nenhum carro, nenhuma lâmpada moderna. Carruagens passavam lentas. O som das ferraduras ecoava pelas pedras molhadas. As pessoas me olhavam de relance, vestidas como em fotografias do século XIX. Olhei o reflexo em uma vitrine. O rosto que me encarava era o dele. O outro, eu. Corri, tropeçando nas pedras, até chegar à ponte sobre o rio Capibaribe. A névoa era tão densa que engolia as luzes do outro lado. Respirei fundo, tentando me convencer de que era um delírio, uma superposição de memória e sonho. Mas então ouvi o som de um envelope sendo aberto, atrás de mim. Virei-me. No meio da névoa, uma silhueta se aproximava. Um homem com casaco antigo, chapéu, passos lentos. Ele estendeu algo para mim, um envelope. "É a sua vez", disse, com a minha voz. Tentei recuar, mas o chão parecia prender meus pés. Peguei o envelope. O papel era velho, úmido, o selo de cera com o mesmo brasão dos Alencastro. No verso, a data, 17 de julho de 1893. As letras começaram a brilhar levemente sob a luz difusa, e uma dor aguda atravessou minha cabeça, como se algo estivesse sendo empurrado para dentro da minha mente. Abri a carta. "Meu caro Augusto, o tempo voltou a se fechar. A cada escrita, o corpo se desfaz um pouco mais. A morte que lhe foi prometida não é fim, mas início. Escreva antes que o sangue seque." A carta queimou nas minhas mãos, lentamente, sem fogo. O papel se desfez em cinzas frias e o vento as levou para o rio. Olhei as próprias mãos. A pele começava a rachar, como a do outro. Voltei correndo ao casarão, gritando por ajuda, mas as ruas estavam vazias. Quando cheguei, as portas já estavam abertas e lá dentro o relógio ainda marcava 0000. Tudo havia recomeçado. A voz do outro ecoou da escada. "A espiral não termina. Só muda quem segura a pena." As janelas começaram a tremer e as velas apagaram. Na escuridão, senti algo pressionar minha mão. A pena, o papel, uma força invisível guiava meus dedos. Recife, 17 de julho de 1893. As palavras se escreveram sozinhas e, no fundo, uma certeza fria cresceu. Eu era o autor e o leitor da mesma sentença. A pena continua a mover-se, mesmo quando eu paro de pensar. Ela arranha o papel com um som contínuo, como se o próprio casarão respirasse por meio da escrita. Eu tento soltar, mas não consigo. Meus dedos estão rígidos, como se o osso tivesse se fundido à madeira da pena. Escrever não dói mais. Agora pulsa. A cada palavra, algo vibra dentro das paredes. Um zumbido grave, como se milhares de folhas fossem agitadas por um vento interno. Mas não há vento aqui. O ar é denso, parado, antigo. As cartas me cercam, empilhadas em torno da mesa. Elas se movem, se dobram, como se respirassem. De vez em quando, uma delas cai, abrindo-se sozinha, revelando trechos que reconheço, minhas memórias escritas por outras mãos. 17 de julho de 1893. 17 de julho de 2023. 17 de julho de 2023. Datas repetidas. Sempre o mesmo dia, sempre a mesma espiral. Eu me levanto. Ouço passos no andar de cima. Mas há algo diferente desta vez. Um ritmo novo, como se um terceiro tivesse entrado no ciclo. Subo, guiado por uma mistura de medo e resignação. O ar cheira a ferro e cera. A cada degrau, as sombras parecem se alongar, distorcendo o espaço até o corredor parecer infinito.
Lá em cima há um espelho. O mesmo, o oval com moldura escura. Mas agora ele está limpo. E no reflexo vejo 3 figuras. O primeiro sou eu, agora, com o rosto marcado pela exaustão. O segundo é o eu de antes, o das rachaduras, imóvel, observando. E o terceiro não tem rosto, um vulto coberto de sombra, com a pena em uma das mãos. Quando o encaro, o espelho se ondula como se fosse feito de água, e o vulto fala sem mover a boca. O tempo precisa de testemunhas e de repetição. Quem é você? Pergunto, mas a voz sai abafada, quase engolida pelo ar. Sou o primeiro, o que começou o ciclo, o que escreveu para existir. O que você quer? Que continue. A escrita é o laço. A morte é só o intervalo. O espelho vibra. As imagens se misturam. Vejo cenas que não reconheço, mas sinto que vivi todas elas. Um homem escrevendo à luz de velas em 1893. Um outro digitando em uma máquina de escrever em 1954. Outro diante de um computador velho em 2023. Todos com o mesmo rosto. O meu. Se parar, o tempo desaba. Você é o ponto que mantém o espiral girando. Eu grito e o espelho se parte em 1000 estilhaços. Mas, no lugar do som da quebra, ouço o eco de uma pena riscando o papel. Quando olho para baixo, percebo que continuo escrevendo. Mesmo com as mãos vazias, os dias, se é que ainda existem dias, começam a se sobrepor. O casarão muda, envelhece e rejuvenesce diante dos meus olhos. Às vezes, ouço carruagens, às vezes, motores. E em raros momentos, um som que não reconheço, como o de uma máquina que ainda não foi inventada. As cartas aumentam. Eu as encontro nos bolsos, sob a cama, dentro de livros que nunca li. Todas com o mesmo selo, o brasão dos Alencastro. Um símbolo com 3 voltas concêntricas, uma espiral. Hoje encontrei uma carta diferente. Sem caligrafia, sem data, apenas uma frase gravada em relevo, como se o papel tivesse sido moldado por dentro. Escreva o final e o início se libertará. Mas como escrever um final quando tudo é retorno? Passei a noite tentando lembrar do primeiro momento, quando comecei a trabalhar neste casarão. Mas a memória se repete. A cada lembrança, eu abro a mesma porta, vejo a mesma mesa, o mesmo envelope. Tudo acontece novamente, com pequenas variações. Um detalhe a mais, um olhar diferente, uma palavra que muda, como se o tempo fosse um texto sendo constantemente revisado. E eu, apenas o revisor. Na madrugada, a lamparina apagou sozinha, e na escuridão ouvi algo rasgando o ar, o som do papel sendo arrancado. A voz do outro, o das rachaduras, ecoou no escuro. O ciclo se alimenta de ti, mas o primeiro precisa do último para fechar. O que isso significa? Perguntei. Que o único modo de terminar é começar. Senti algo frio tocar meu ombro. O vulto sem rosto aproximou-se, trazendo nas mãos uma carta ainda lacrada. O selo de cera negra exalava um cheiro doce e podre. Assina. Eu não sei o que está escrito. Não precisa. Já está. Peguei a pena. O selo se rompeu com um estalo seco e dentro havia apenas uma folha em branco, ou quase em branco. No canto inferior, pequenas letras que pareciam surgir sozinhas. Recife, 17 de julho de 1893. Senti o coração parar por um instante. E então, percebi que estava sentado novamente à mesa sob a lamparina. O casarão parecia intacto. Nenhuma rachadura nas paredes, nenhuma sombra. A carta estava diante de mim. E a pena, molhada de tinta, tremia na minha mão. Ouvi vozes no térreo, risos, passos apressados. Desci correndo, mas quando cheguei ao hall, encontrei o impossível. Homens vestindo coletes antigos, bigodes aparados, mulheres com vestidos longos e guarda-sóis. A Rua do Sol brilhava lá fora sob a luz do fim do século XIX.
Um dos homens olhou para mim confuso. O senhor está bem? Onde estamos? Perguntei ofegante. Ora, no Recife, é claro. Julho de 1893. Meu corpo inteiro gelou. Olhei para minhas mãos, limpas, jovens, para o reflexo na vidraça, o rosto liso, sem fissuras. O tempo havia voltado. Ou talvez eu tivesse voltado ao ponto em que tudo começou. Subi novamente ao escritório. Sobre a mesa, o envelope lacrado esperava. Meu nome no destinatário, mesmo selo, mesmo peso. Sentei, respirei fundo e abri. Dentro, a caligrafia era minha, mas mais firme, mais recente. Meu caro Augusto, quando ler estas linhas, o ciclo estará completo. O espelho se partiu e o tempo o absorveu. Escreva esta carta novamente e nada mudará. Queime-a e talvez acorde. Mas lembre-se, o despertar também é uma forma de retorno. Você. Sorri. Talvez de desespero, talvez de aceitação. Peguei a carta, levei-a até a chama da lamparina e a observei arder. A fumaça subiu, espessa, escura, e senti o chão vibrar sob meus pés. As paredes começaram a desbotar, como tinta lavada pela chuva. O som do relógio soou, 0000. Tudo se dissolveu. Quando abri os olhos, estava novamente no casarão. Poeira no ar, silêncio absoluto. Sobre a mesa, uma única folha de papel em branco. Peguei a pena e, sem pensar, comecei a escrever. Sou historiador e encontrei uma carta antiga endereçada a mim, datada de 1893. O espelho vibra. As imagens se misturam. Vejo cenas que não reconheço, mas sinto que vivi todas elas. Um homem escrevendo à luz de velas em 1893, outro digitando em uma máquina de escrever em 1954, mais um diante de um computador velho em 2023. Todos com o mesmo rosto. O meu. O vulto sem rosto estende a pena. Ela pinga algo que não é tinta. O ciclo precisa continuar, diz, e o som não vem do espelho, mas de dentro da minha cabeça. Tento recuar, mas meus pés estão presos ao assoalho. A madeira pulsa sob mim, como se respirasse. As cartas nas paredes tremem. As datas se embaralham. 1893, 2023, 2123. Todas sobrepostas. E se eu não escrever? Pergunto, a voz rasgando o ar pesado. O vulto inclina a cabeça, curioso, quase divertido. Então alguém escreverá por você. O tempo não suporta o vazio. O espelho racha lentamente e dele escorre uma névoa escura. Ela se espalha pelo chão, subindo pelas minhas pernas, fria como o toque de um cadáver. A pena vibra na minha mão. Não consigo soltá-la. E sem perceber começo a escrever de novo. As palavras surgem antes mesmo que eu as pense. Recife, 17 de julho de 1893. O tempo voltou a se fechar. Escrevo para lembrar. Sinto o corpo afundar, leve, como se me desfizesse em papel. As fibras da pele se abrem, misturando-se às folhas sobre a mesa. A última coisa que vejo é o vulto sorrindo, ou talvez apenas a sombra dele. Então, o relógio toca. 0000. De novo, o casarão respira. E lá fora, alguém bate à porta. Um novo pesquisador. Um novo nome para o envelope. Ou seria apenas um eu de outro tempo?